Bem-vindos a mais um pensamento. E hoje eu vou falar sobre uma coisa nova, uma coisa que eu observo que tem acontecido e uma coisa que para mim parece muito estranha. Eu acredito, não sei se vocês compartilham isso comigo, que as coisas que a gente tem aqui no planeta, né, a gente mesmo, nosso corpo, as árvores, os oceanos, o ambiente, os animais, tudo que a gente tá aqui, de um grão de terra até uma estrela, são sagrados. Achar que tudo isso foi criado pelo acaso, que surgiu do nada e que são só coisas, é não sentir, não perceber quanto sagrado elas são, quanto especiais. Acho que qualquer um que sai, que está em contato com a natureza, né, e percebe, sente as outras pessoas, né, enfim, acho que vocês são capazes de perceber que está na natureza, por exemplo, está em contato com os outros animais, com os outros seres humanos. Outros seres humanos são coisas que mexem com você. Ou você vê uma pessoa sofrendo, ou você vê uma pessoa feliz, sentimentos diferentes. Você vê uma paisagem bonita, você sente aquele ar, aquela brisa, aquele cheiro. Na sua própria vida acontecem coisas que você não sabe explicar. Ter em mente que tudo isso aqui é muito especial, muito sagrado e precisa ter um respeito profundo, eu acho que é um dos grandes passos que você vai ter no seu desenvolvimento. Porque do momento que você perceber isso, você vai perceber que a nossa sociedade, ela tenta fazer várias coisas pela nossa mão. É o homem que fez. E parece a gente que o que o homem faz é melhor. Que o que o homem descobre, que a ciência descobre, é melhor. Eu não acho que o mundo está indo por um caminho de respeito à nossa origem como seres humanos, à natureza e a essa criação. Ela está indo por um caminho em mudar tudo, em fazer o que você quiser fazer, sem respeitar nada, sem saber o que você está fazendo. Achar sim que você sabe, como uma criança acha que sabe o que está fazendo. Perder essa dimensão da grandeza das coisas e achar que somos capazes de qualquer coisa, de mexer e alterar animais, plantas, o ambiente, modificar tudo da forma que a gente quiser, poluir, fazer o que a gente quiser fazer. É não acreditar, é não valorizar, é não dar a mínima pro lugar que a gente nasceu. Você não lembra de onde você veio, mas por isso mesmo, tenha consciência que você é um visitante. E quando você vai visitar um lugar, uma pessoa, um país,
Você não faz essas coisas. Bom, pelo menos eu não acho que seja a maneira correta de chegar num lugar e fazer o que você bem entende. Você respeita quem está lá, o que é feito lá e as normas do lugar. Cada dia a gente vê coisas cada vez mais estranhas, né? A gente muda uma planta, milho, a gente não tem dificuldade de encontrar milho, trigo, feijão e várias outras coisas da forma que a natureza concebeu. Foi o homem que fez coisas bizarras de colocar código genético de bactérias e outras coisas dentro dessas plantas. E a gente normaliza e tá tudo bem alterar a natureza dessa forma. A gente joga um monte de poluentes o tempo todo. E tá tudo bem causar isso. Tá tudo bem destruir todas as florestas, extinguir todos os animais. Mas por que isso? Por que esse desespero de fazer coisas e não compreender a natureza? Se foi feito dessa forma, se a natureza fez dessa forma, mesmo que a gente não compreenda, a gente pode tentar. Mas aceitar e tentar compreender para você, para tua vida, por que aquilo foi feito daquela forma. Não tentar mudar. A gente sim tem que tentar melhorar a nossa situação, desenvolver coisas, mas com prudência, né? Respeitando. A grande palavra aqui entre esse que eu quero é fazer coisas com respeito. Como eu vou falar que eu faço melhor do que a natureza? É eu me colocar acima do Criador. É falar, o seu trabalho não foi bem feito, eu faço melhor. Imagina que no seu trabalho você tem alguém que responde a você, que você pede uma coisa e a pessoa vai, passa por cima de tudo que você fez e fala, você não está fazendo o seu trabalho direito. É muito arrogante. E a gente sabe que isso só acaba de uma forma, a gente quebrando a cara. E se não é isso que está acontecendo no mundo de hoje, o que está? Dentro da tua vida, busque sempre ter em mente o que a natureza fez, o que ela faz, o que ela traz pra gente. E tente, de verdade, se misturar com ela, aprender com ela, estar com ela. Estar com ela é muito importante. E a gente volta naquela questão de que a gente não tem tempo. Que a gente tá dormindo, a gente tá trabalhando, tá fazendo as coisas, a gente não pode fazer as coisas de outra forma. Tem que ser feito dessa forma nova, que destrói. Você se deslocar 3 quilômetros hoje a pé parece um absurdo. Mas é uma coisa muito simples. Que antigamente as pessoas andavam 10, 15, 20 quilômetros por dia. É normal. Isso precisa de tempo. É muito mais fácil ir de carro, de ônibus, mas isso tem impactos, né? Essas comodidades, todas as comodidades são sempre as que causam problemas, porque a gente não quer fazer, faz de uma maneira que polui para não ter que fazê-las. Então tem que tomar muito cuidado com tudo que é cômodo e balancear esse tempo para você ter tempo de fazer as coisas de uma maneira mais natural, né? Uma maneira que te integre com o todo. Então esse tempo que você vai
que a gente tem conversado aqui. E se você não viu os outros episódios, assiste, porque lá a gente está comentando sobre isso, né? Sobre essas formas que você pode encontrar e aonde, né? Situações onde o seu tempo realmente está indo embora. E usar esse tempo para observar a natureza, para estar na natureza, perceber essa criação e encontrar o respeito por ela, para a gente parar de fazer coisas em que a gente destrói tudo, faz da forma que a gente acha correta e que no fundo não é. E a gente perde toda a mensagem. Isso aqui foi preparado para a gente passar por uma experiência, não para a gente sabotar a experiência. A gente está sabotando a gente mesmo. A gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente atrapalha o desenvolvimento dos próximos e a gente acaba com o planeta. Então pense muito sobre como você entende esse universo, como você entende a sua vida, de onde você veio e os valores que você tem sobre tudo isso que existe e ver o que está sendo feito, da forma que está sendo tratado o todo, o nosso planeta. E aí considere o que você pode fazer para melhorar. Você pode andar mais, você pode consumir menos, você pode consumir aquilo que é mais amigável para o planeta, evitar algumas coisas, né? E de novo a gente entra no ponto dessa série toda. Todo o tempo que você passa trabalhando em exagero, de alguma forma você vai exagerar no consumo, porque você só pode fazer aquilo, trabalhar, você não está fazendo outras coisas. Quando você está fazendo outras coisas, você não liga para consumo, para comer, para várias coisas. Você se concentra de verdade naquilo. Então isso não é só importante para isso. Então hoje a ideia foi lembrar você de quão importante é esse lugar que a gente nasceu, esse planeta, de quão sagrados são as coisas, inclusive o nosso corpo, e um alerta para mudar de vida, para modificar hábitos, para não mais criar problemas e danificar o todo, inclusive o seu corpo. Quando você trabalha demais, quando você come coisas ruins, você não está considerando o teu corpo como sagrado e respeitando. Você está destruindo a si mesmo, dentro e fora. Então é um chamado para que seus pensamentos sobre o seu tempo de vida que está sendo desperdiçado seja usado para você entrar em contato com coisas sagradas, para observar e modificar hábitos que vão demandar mais tempo, mas que vão te colocar em contato com quem você realmente é. E esse é o objetivo, mas os efeitos vão ser muito positivos, né? Na saúde, na sua mente, no que você pensa, no que você sente. Eu agradeço mais uma vez a quem acompanhou até aqui o fim, ou quem parou em algum momento e tentou assistir, e desejo que você encontre esse sentimento de consagrados são as coisas e a necessidade que a gente tem de respeitar. Quando as pessoas, quando os nossos irmãos, amigos entenderem e se conscientizarem disso, eu acredito que muitas coisas que a gente enfrenta hoje vão ser diferentes.
porque ninguém mais vai querer destruir. Ao contrário, vão querer arrumar, cuidar. E quando esse sentimento surgir dentro de você, faça, ajude uma pessoa, coma bem. Você comendo bem, você está se respeitando, você está respeitando a sua natureza, está entrando em equilíbrio. Plante árvores, limpe lugares, faça qualquer coisa que para você seja uma forma de respeitar e cuidar desse lugar. E mais para frente a gente vai ter oportunidade de fazer isso juntos. Aqui a gente está reunindo pessoas que vão se juntar, esforços para praticar coisas bacanas. Muito obrigado e continue aí na luta assistindo essa série.